Fala aí pessoal, tudo certo? Segundo vídeo do dia aqui no canal no ar, e esse não era o que estava programado originalmente, né? Eu tinha pensado em fazer, já estava pronto aliás, já estava até programado aqui, só adiei, claro, o jogo de base número 3 com outro jogador das nossas categorias de base. Vou passar, não vai poder nem ser amanhã, porque amanhã tem jogo, vai ter que ser domingo ou segunda, enfim, aí a gente vê, né? Porque o Santos não anunciou ainda, mas todos os repórteres confiáveis, né, o Lucas Mussetti, o André Hernan, o Wagner Frederico também já confirmou, enfim, confirmaram a contratação. O próprio empresário do Mike falou com o Lucas Mussetti lá para uma matéria do UOL, né, o Fábio Melo, acho que é o nome dele, que ele já é jogador do Santos, então, bom, tá aqui, né? O Santos contrata o Mike, lateral direito, vindo do Palmeiras, para ser a terceira contratação, Igor Vinícius e o Willian Arão, né, nessa janela aí do Santos. Falta zagueiro ainda. Mas tudo bem, vamos falar sobre isso. Antes eu peço, deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal, é muito importante, ajuda bastante a gente, vocês sabem. E se quiser se tornar membro também, vídeo exclusivo toda semana, hoje mesmo publiquei um. Enfim, é isso, vamos falar do Mike, que chega aí para ser... Será que efetivamente o nosso lateral direito titular? Por que eu pergunto isso, né? Porque o Igor Vinícius chegou, não foi tão bem contra o Mirassol, entrou lá contra o Inter, até acho que ele foi razoável contra o Inter, né? O Léo Godoy foi contratado no começo do ano, já foi embora. Outros anos aí, como o Noronha vem citando sempre em outros vídeos, e citou no vídeo dele da contratação do Mike hoje e na live do trio, eu até fiz aqui também uma tier list dos laterais dos últimos 10 anos, né, do lateral direito, e nenhum deles, para falar bem da verdade, tem um nível atual, de carreira, né, do Mike. A gente pode comparar com o Vitor Ferraz lá atrás no auge, mas para mim o Mike era mais jogador, né? Foi mais jogador. Hoje também é mais jogador, porque o Ferraz ainda joga, né? Com seus 38 anos. E, por exemplo, o Sherman pode vir a ser, mas hoje não é, né? Hoje ainda é uma promessa. Então, e os outros, né? Pelo amor de Deus. Aurus, Júnior Caissaras e João Lucas da vida, não dá, né? Não é nem a mesma... Olha, deixa eu ficar quieto, senão eu vou ofender os caras sem querer. Então o Mike chega, contrato de 3 anos, isso para mim é um problema, eu já falo já, né? Até o final de 2027, na verdade 2 anos e meio, né? Não 3, porque a gente já tá no meio de 25. O Santos não vai pagar ao Palmeiras pela liberação, né? Ele queria muito vir, também teve propostas do Grêmio, segundo o empresário dele do São Paulo também, e escolheu vir para o Santos. O Mike tem 1,78 de altura, tem 32 anos, completa 33 ainda esse ano, ele é do dia 10 de novembro de 92, então completa 33 ainda esse ano. Ao final do contrato, né, terá já os seus 37, né? Não, 37? Eu tô viajando, não. Se ele vai começar 33, ele vai fazer 35, né, no final do contrato. Então, me deixa um pouquinho preocupado, inclusive porque ele tem um certo histórico de lesões, e a gente vai falar isso também, né? Não, aliás, acho que já falei isso agora, né? Já falei tempo de contrato, obviamente é destro, não preciso falar isso, é lateral direito, né? Se bem que a gente tá jogando com esquerdo hoje na direita, mas se o Santos me contrata lateral direito, canhoto, aí é brincadeira, né, gente? Mas tá bom. O Mike, como eu dizia, esse contrato é um pouco mais longo, né? De 3 anos, 2 anos e meio, enfim, me causa preocupação por conta do histórico de lesões dele. E aí vocês sabem, ele tem sofrido com lesões desde basicamente 2024, começo de 2024, né? Até se a gente voltar no tempo, ele teve alguns anos que teve pequenos problemas ali que tiraram ele de alguns jogos, né? Que tirou ele de alguns jogos. Por exemplo, aquela temporada de 2019, que o Palmeiras joga bastante até, né? Ele só atua 21 vezes, porque teve problemas musculares, né? Aí tem uma sequência de jogos que, por exemplo, 2020, o Palmeiras também faz muitos jogos, foi a temporada da pandemia, né? Emenda com uma na outra, ele também não faz tantos jogos, ele só faz 34, por exemplo. Mas aí você vê que ele aumenta o nível. Em 21 ele faz 34, em 22 ele faz 48, em 23 ele faz 58, muito jogo, né? E aí ano passado faz um pouquinho menos, 40, porque ele teve algumas lesões de novo, né, musculares, e esse ano, até o momento, fez 21. O que é um número alto até também, mas é que perdeu já alguns por lesões. E aí a gente até consulta o histórico lá no Transfer Market, que não é lá muito confiável para outras coisas, mas para isso até que é. Ele teve lesão esse ano já
na panturrilha e na coxa, né? Então, preocupa. Ano passado também na panturrilha, também na coxa, também teve outros, né? Na coxa no ano passado, em 24. Enfim, então, dá uma certa preocupação, porque eu já falei isso outras vezes, desde que ele começou a ser sondado, né? A gente já não tem um DM que, né, lá é grandes coisas, né? A gente via muitos atletas aí recentemente sofrendo com lesões musculares frequentes. Eu estava procurando essa palavra, frequentes, né? Soteldo, o próprio Barreal, que está aí. O Guilherme teve uma só, não vou falar frequente, mas... que até, assim, é óbvio que lesão muscular é normal, ainda mais nesse calendário do Brasil. Só que aqui no Santos, eu até fiz um vídeo também aqui, já tem um levantamento disso, aqui no Santos é um pouquinho maior esse número, né? Então me preocupa, a gente vai saber cuidar de um jogador que tem um histórico um pouco recente? É isso que eu me preocupo. E ainda mais com um contrato tão longo, né? São 3 anos. E aí você pode até falar, pô, mas a do Zé Rafael você achou uma boa contratação. Achei, pelo amor de Deus, Zé, volta a jogar o que você estava jogando antes da parada. Mas é que assim, o Zé era uma lesão específica, né? Era aquela na coluna que você sabe que se operar, né? Você sabe que se operar dá certo não, né? Mas você tem aquela, vai operar, a gente vai ver se resolve ou não. Muscular, a gente sabe como é que é. No futebol é recorrente. Só não pode ser tão frequente assim. Até porque, e aí entra outro ponto, no Palmeiras ele precisava jogar mais. Isso poderia causar mais lesões? Claro. Ele não precisava jogar mais por quê? Porque eles estão em todas as competições. A gente já sabe de todas, né? Impressionante a nossa incapacidade. Mas também, em teoria, ele tem mais concorrência, né? Tinha o Giai lá que está muito bem. Tem muita gente que acha ele ruim. Eu acho ele bom jogador, o Giai. Desde a época do São Lourenço, inclusive. Tem o Marcos Rocha. Esse sim já também num declínio físico, né? Por conta da idade também, normal. Enfim. Mas ele tinha mais concorrência. Aqui... eu acho que ele bate a concorrência com uma certa tranquilidade, se a gente falar tecnicamente, claro. Aí fisicamente entra o problema, né? Tecnicamente ele é tão superior que ele vai jogar sempre e se machucar mais? Ou com a contratação aí que a gente tem do Igor Vinícius, ele se estabilizando para ser um reserva que vai jogar um jogo ou outro para o Mike descansar, entre aspas, ele vai conseguir se segurar melhor? Levanto esse questionamento aí para todos, né? Agora, falei tecnicamente, óbvio que o Mike é muito mais jogador do que o Igor Vinícius, é muito mais jogador do que o Escobar improvisado, é mais jogador do que o Sherman hoje, né? Repito, ainda é uma promessa, pode ser que o Sherman vire um jogador hoje, não é? E é muito mais jogador que o Aderlan também, que a gente já nem conta mais, né? Eu, particularmente, já não contava mesmo antes. Agora, quando voltou da lesão e nem relacionado acho que é um indício claro que ele não... Deve encerrar a carreira, né? Enfim. Tecnicamente o Mike é muito superior. O Mike, inclusive, é pentacampeão brasileiro. Se você não lembra, ele foi bicampeão do Cruzeiro lá naquela época do 2013, 14, né? Como é que é o nome do técnico? Marcelo Oliveira. Tava tentando lembrar o nome dele. O Mike atuou muito lá naqueles anos, né? Especialmente em 2014, que é uma temporada que ele atua mais. Então, é um jogador vencedor. Isso eu estou contando só os brasileiros, mas se você for ver... nas Libertadores com o Palmeiras, foi campeão também de Copa do Brasil, enfim, né? Então, é um jogador com muitos títulos na carreira, um histórico realmente vencedor, e isso é muito importante, pelo menos assim eu considero. Em números, esse ano até que ele ainda não teve grandes participações, né? Só teve uma assistência em 21 jogos, né? Como eu disse, atuou bastante, 21 vezes. Dessas, só 10 titular, né? Só 10 ele foi titular. As outras 11 ele entrou durante a partida. E até foi mais utilizado no Campeonato Paulista, né? Em que ele atua 13 vezes. No Mundial ele jogou uma, na Libertadores ele jogou 3, na Copa do Brasil uma, se a gente tivesse na Copa do Brasil ele poderia jogar, e no Campeonato Brasileiro até o momento 3. Inclusive, uma curiosidade pequena, ele não venceu ainda no Campeonato Brasileiro. Ele tem 2 empates e uma derrota nos jogos que ele jogou. Por favor, Mike, venha vencer a primeira aqui e logo. Até vale pontuar também. Obviamente ele não vai estar à disposição para amanhã, até porque ele nem chegou, nem fez exames, isso está programado para segunda-feira. E até sobre amanhã vai entrar um pré-joguinho também, mais ou menos pré-jogo. Amanhã de manhã, o Cabageiro está relacionado. E vamos falar sobre a provável escalação também absurda. Tá? Só avisando vocês, mas já volto ao vídeo agora. Então, 21 jogos nessa temporada, só deu uma assistência. Ano passado foram 40 jogos com 1 gol e 4 assistências. E desses 40
foram 22 como titular e 18 como reserva. É o tipo de coisa que eu citei, né, fisicamente, que ele não vai ter aqui esse luxo, entre aspas, né, de ser metade do tempo reserva, metade titular. Não, aqui ele vai precisar jogar. Então, isso é que me preocupa. Agora falando, já falei tecnicamente, claro que ele é um jogador muito superior, né, evidente, do que o Igor Vinícius, Escobar na direita, enfim. Já vou falar dos números já também, mas antes, a situação dele atuar como ponta direita, não era necessariamente ponta direita, né? Ele é um meia direita mais ou menos, aquela dobra de laterais ali com o Gia e com o Marcos Rocha. Então, eu não acompanho tanto o Palmeiras, claro, a fundo, a gente assiste de vez em quando, né? Mas não é tão a fundo assim para falar com tanto conhecimento. Mas me parece que é sempre uma estratégia para você ter dois laterais, dois jogadores com uma leitura muito boa do espaço na linha lateral mesmo, para alargar o campo, não só para atacar como para defender também. Aqui no Santos não vai acontecer isso, né? Mas até eu vendo o vídeo do Noronha hoje sobre a contratação, ele fala, né, é difícil ele chegar aqui para ser ponta, né? Eu também acho, ele não vai chegar aqui para ser ponta. Mas eu acho que ele pode sim ser utilizado como meia direita em alguns momentos. E eu explico até. Por exemplo, pensem no jogo contra o Botafogo, vai. Poderia ser até o Mirassol, mas vou falar o Botafogo porque foi o jogo que deu certo, né? O Santos joga com aquela formação com 4 jogadores na frente ali, com mais mobilidade, né? Barreal na direita, Guilherme na esquerda, Neymar e Roleiser por dentro. Neymar mais próximo da área, Roleiser por dentro. Imagina se o Santos quer... Os pontas jogaram com o pé invertido, certo? Barreal na direita, canhoto, Guilherme na esquerda, destro. Imagina se o Santos quer trocar. Não, quero jogador para bater para a linha de fundo, com essa leitura aí de espaço, de ganhar profundidade mesmo no fundo do campo para cruzar a bola na área ou fazer uma jogada de ir até o fundo e voltar. O Mike poderia ser esse cara aberto na direita e o Barreal na esquerda. Não que eu prefira isso, tá? Mas eu acho que pode acontecer. Acho que pode sim ser uma alternativa. Não prefiro isso, repito. Prefiro ele como lateral direito se ele conseguir realmente se manter inteiro fisicamente, né? E para finalizar, falarei dos números dele. Para ter um recorte, tentei pegar um recorte justo, o Paulista desse ano, porque ele jogou bastante. Quando eu fiz o Igor Vinícius também peguei do Paulista desse ano. Do Escobar não tenho como comparar, porque seria injusto eu pegar os números de brasileiro contra os números de Paulista. E no Paulista ele não jogou como lateral direito, né? Então, só para comparar mesmo como direito aqui, né? Por exemplo, duelos defensivos nem difere muito do Igor Vinícius, é mais ou menos igual. O Igor Vinícius tinha quase 8, o Mike também tem quase 8. Calma aí, deixa eu voltar para os defensivos aqui que saiu. Aqui. O Mike também tem quase 8. A diferença é no aproveitamento. O Mike ganhou 63%, o Igor Vinícius 60%. Nem muda muita coisa. Agora, um que chamou muita atenção, perdas de bola, o Mike perdeu 7,5 por jogo. O Igor Vinícius perdeu 9,5, sendo 33% do Igor Vinícius no próprio campo. O Mike era 37% no próprio campo, um pouquinho maior no próprio campo, mas menos perdas. Recuperações no campo do adversário, recuperações, aliás, no geral, 9 por jogo, o Igor tinha 8, sendo que 29% dessas eram no campo do adversário, as do Igor eram 30% no campo do adversário. Interceptações, 4,5 para o Mike por jogo, 3,75 para o Igor Vinícius. Faltas, cometeu 0,9 por jogo, o Igor Vinícius 1,40. O que mais que eu posso falar de interessante? Claro, agora está nos defensivos, vou passar para os ofensivos, tá? Ofensivos aqui, cruzamentos, 40% de acerto contra 30% do Igor Vinícius, 10% a mais, é uma boa porcentagem, né? Os passes para a área, calma aí, só um minutinho, de novo, vou passar aqui, pronto. Passes para a área, 2,30 por jogo, sendo 54% de acerto. O Igor Vinícius, por exemplo, tinha os mesmos 2,5, só que com 47% de aproveitamento. Passes para o terço final, o Mike tem 5,3 por jogo, o Igor Vinícius tinha 5. 79% de acerto para o Mike, 73% para o Igor Vinícius. O que mais eu posso falar de interessante? Passes longos, o Igor Vinícius 2,4 com 55% de acerto, o Mike 3,2 com 66% de acerto. Mas aí eu acho também que entra uma questão que é justo a gente falar, que é o Palmeiras jogar muito nessa transição direta, né? Essa ligação direta, essa bola mais longa, era treinado, obviamente, pelo Palmeiras. Então,
até a taxa é mais certa. Mas enfim, você vê que ele tem números melhores em praticamente tudo, né? Tem mais coisas que eu poderia falar, mas acho que esses são os mais importantes. Mas o Mike ganha em todos. E aí eu volto à questão do começo do vídeo. Tecnicamente ninguém duvida dele, mas fisicamente é que é o meu medo. E agora sim, falei que era para finalizar antes, agora sim para finalizar. O Mike é um jogador que, em questão de ser um lateral, nas funções de um lateral mesmo, de cobertura, você já vê, por exemplo, um claro declínio físico, normal da idade. Se você olha vídeos dele em 2022, 2019, sei lá, anos atrás, e hoje, você percebe que ele não tem a mesma explosão, a mesma velocidade, claro, mas ele tem uma leitura muito inteligente dos espaços. Inclusive, acho que mais que o Igor Vinícius. Fica o benefício da experiência aí, né? Ficou mais experiente e lê melhor os espaços. Em questão de ataque, ele é um jogador com controle de bola claramente melhor. Quando você olha os lances, e nem só os highlights, mas pode ser os highlights também, mas os compactos mesmo que eu assisto quando vou fazer análise, esses números, aliás, são todos do iScout, tá? Vindo dos dois jogadores aqui. O trato com a bola mesmo, o domínio, a condução dela, aquele driblinho curto, o Mike dá muito driblinho curto de quando recebe a bola, às vezes, e o cara vem secão, ele dá um cortezinho curto. Quando ele vai para o fundo do campo também, é um tipo de cruzamento até um pouco mais forte, parece, do que o do Igor Vinícius, questão de característica mesmo, a forma como ele posiciona o corpo e bate mais forte na bola para dentro da área. Enfim, é um lateral como um todo que é muito mais jogador. Agora a questão é a gente ver se dá certo ou não. E, claro, torcer para ele se manter saudável, mesmo eu tendo as minhas ressalvas aí do tempo de contrato. Não vou nem citar os valores porque a gente não sabe, aquela informação que veio do Sul parece que não é a correta, né? O Grêmio, eu ia falar o Inter, o Grêmio tinha oferecido mais para ele e acabou fechando com o Santos por menos, o que não significa que é um salário baixo, certamente não é. Ele vem do Palmeiras, onde o padrão salarial era bem alto, mas não falo muito de salário, só espero que não seja uma aberração de tipo, a informação lá do Sul era 1 milhão. Não deve ser 1 milhão, não acredito que seja isso. Se for, é uma loucura completa. É isso. Acho que para chegar e jogar, teriam outras opções se você busca fora do mercado brasileiro, mas você teria que pagar muito caro, né? Por exemplo, o pessoal do Twitter ama o Martirena, do Racing, que é muito bom jogador, mas o Racing pede muito dinheiro. É uma opção que chegaria, jogaria, resolveria, claro. Mas aí eu entendo a questão da leitura de mercado, de precisar pensar opções em que você não gasta, igual a do Mike. É isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você achou da contratação do Mike e amanhã a gente volta. Valeu!